Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem. Boa noite aos internautas. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. São todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né, de tantos anos para se escrever, né, esse livro tão famoso e tão importante que é a Bíblia, associando à nossa querida doutrina, né, espírita, trazida mais recentemente, se comparada com a idade, com toda a história que nós temos por trás da Bíblia, né? Então, eu começo esse estudo de hoje com a seguinte pergunta, né? Eu devo ler a Bíblia? Vocês devem ler a Bíblia? E eu já vou responder essa pergunta agora também. Sim. Se eu perguntar para vocês aqui agora, quem tem costume de ler a Bíblia, poucas pessoas talvez respondam que sim, tá? E tem uma razão também por trás disso, particularmente no meu caso, que é a seguinte: existe uma diferença entre nascer espírita e tornar-se espírita ao longo da nossa vida, né? Eu, particularmente, não nasci espírita e tornei-me espírita há mais ou menos 19 anos atrás, por intenção e por vontade própria. Eu nasci e cresci numa família católica, né? E isso tem tudo a ver com a discussão de hoje à noite pelo seguinte: se você nasce espírita, um contato com a Bíblia não vai ser o mesmo do que uma pessoa nascida numa família católica, né? E no meu caso, que nasci numa família católica e tinha um certo hábito ali até os meus 19, 20 anos de eventualmente ler alguma coisa da Bíblia, né? Principalmente pelo temor a Deus, pela respeito que os católicos muitas vezes têm, no sentido de que Deus pune, de que Deus julga e de que Deus, né, é aquele Deus de rígido, né? É que quando eu me tornei espírita, naturalmente, com tantas belas obras, tantos livros interessantes, né? O próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos e toda essa rica obra que nós temos aí trazida pelos diversos autores e pela espiritualidade amiga, naturalmente isso me fez me afastar da Bíblia. Só que, há 2 anos atrás, eu decidi estudar teologia. E com isso, né, numa escola, num college aqui, cristão protestante, né, várias matérias, várias disciplinas e vários professores, discussões, me obrigaram a retomar o contato com a Bíblia. E isso foi, posso dizer para vocês, maravilhoso. Porque na altura hoje da minha vida, com 38 anos e com muito mais entendimento do que aos 20, eu comecei a descobrir e a entender coisas que realmente mudam a minha vida a partir da Bíblia, sendo espírita, né? Então tudo fica mais fácil em determinados momentos, e preciso de um suporte da mesmo, da raiz, toda a lei e todo o ensinamento foi trazido para nós desde há
4.000 anos atrás, quando começou a ser escrito, né, o Velho Testamento. Então, um breve apanhado aqui sobre as Escrituras, né, histórica e cronologicamente, né? A Bíblia é um livro maravilhoso, eu posso dizer isso para vocês, né? Na verdade, é uma coleção de livros, né? Então, entre o Antigo e o Novo Testamento que compõem hoje a Bíblia, nós temos ali, né, os primeiros escritos e os últimos escritos de mais de 2.000 anos. Então, muita coisa né, ao longo da história, e vários autores participaram da composição dessa obra aí, que são os livros da Bíblia. Como vários autores participaram, nós temos ali vários estilos literários, porque o estilo literário ele é pessoal. A pessoa que escreve sobre um determinado assunto, ela imprime naqueles textos ali as suas características e as suas marcas particulares. E também ela não vai conseguir ficar longe do contexto social e histórico em que ela vive. Então, a diversidade, a riqueza que nós encontramos na Bíblia tem a ver com o período histórico, tem a ver com o local onde o autor do livro vivia, da relação que ele mantinha com os seus pares, da relação que ele mantinha entre família, da sua relação com Deus e também, né, da inspiração que foi recebida por ele, através de Deus, quando escreveu, colocou no papel aquelas informações. Desde os primeiros séculos depois de Cristo, né, por volta de meados do século IV, nós temos o imperador Constantino solicitando que fossem organizadas as primeiras escrituras no sentido de colocar todas as informações juntas para oficializar o cristianismo como religião do Império Romano, né? Então, muita coisa aconteceu antes, né, daquele momento, durante aquele momento e nos séculos seguintes, até chegarmos próximos dos dias de hoje e da coleção da doutrina espírita, né? Mas nós vamos tentar mostrar aqui que essa relação entre o que veio, né, no Antigo e Novo Testamento e o que a doutrina espírita chega para nos apresentar como reafirmando a lei de Deus, né, nós vamos entender que que a relação é muito forte e ela existe, perdura até os dias de hoje. Então, não deixa de ser, né, um livro muito importante mesmo para nós que somos espíritas. Qual a proposta da Bíblia? Nós precisamos entender, né, que quando Jesus veio na sua missão por Deus para nos apresentar todos os ensinamentos que ele trouxe, muito antes disso, nós já tínhamos, né, toda a história do povo hebreu, né, os judeus e os séculos que eles enfrentaram, né, desde que Deus escolheu Israel como o seu povo. Então, o Antigo Testamento é o que os judeus entendem como sendo a sua Bíblia. A partir daí, com a vinda de Cristo, que era judeu, e todas as transformações que ele trouxe para nós,
Surgiram, então, cristianismo, surgiram, a partir dali, outras religiões cristãs, né? E surgiram também diversos tipos de igrejas, cada uma com as suas particularidades, né? Corretas ou não, mas ganhando a sua força e com a sua personalidade ao longo dos anos. Algumas persistiram por mais tempo, outras se extinguiram, né? Outras entraram entre elas umas com as outras. E a partir de toda essa diversidade religiosa, nós temos ainda diversas Bíblias de toda a área. Por quê? Porque foram feitas diferentes traduções, foram feitas diferentes combinações entre as escrituras, e aquele contexto histórico e social foi fortemente entrado em cada uma delas, de acordo com as conveniências de cada época, de cada povo e de cada sociedade. Tá certo? Tá dando para entender? Então, entre esses 66 livros que nós encontramos dentro da Bíblia, Velho e Novo Testamento, nós temos alguns tipos de estilos literários e de informações contidas. Existem poesias, existem informações que tratam do fim do mundo, como o livro de Apocalipse. Existem livros que falam da origem de tudo, da origem do mundo e das criaturas, né? Da criação de Deus. Existem livros que tratam de sabedorias populares das épocas em que foram escritas, dados populares, preferências e ações implementadas por reis e por líderes que viveram nas diferentes épocas. Existe muita história e existem as profecias, né? Diversas profecias foram lançadas, principalmente no Antigo Testamento, né? A respeito da relação com Deus, a respeito da forma como eles estavam se comportando diante das leis de Deus, a respeito de guerras, a respeito de destruição, a respeito de vitórias e derrotas do povo judeu. Então, todas essas profecias estão contidas nesses livros do Antigo Testamento. O que nós não podemos esquecer é que a Bíblia é uma obra humana, é uma obra do homem. Mas ela foi inspirada por Deus, por anjos, por enviados, né? Pela espiritualidade superior, sim. Mas ainda assim, nós precisamos que toda a inspiração recebida, né, só era colocada no escrita ou só era ensinada posteriormente depois de ser filtrada e ser processada por... Quando a Bíblia começa a ser organizada, principalmente naquele momento em que o Império Romano, com todos os seus interesses de poder e dominação nas suas conquistas e sobre o povo judeu pelo imperador Constantino, que a solicita, nós não podemos negar que existem muitos interesses políticos e econômicos em torno daquilo ali, né? Então, mesmo que haja inspiração por Deus, ela é uma obra do homem. Foi organizada e divulgada por homens. E fatores sociais, políticos e econômicos estiveram sempre relacionados ao longo da história. Não há como abrir mão disso, tá? Vamos tentar entender qual foi o resultado e que consequências
benéficas ou não, né, nós podemos perceber em função disso. Por exemplo, para os judeus era comum a prática do sacrifício de animais no templo para purificação. Hoje nós fazemos isso? Não se faz isso há um bom tempo, mas, né? Muitas guerras e muito sangue foi derramado em nome das religiões e em nome de Deus. Muita coisa, tudo isso é tratado historicamente nos livros da Bíblia. O temor a Deus e todos os pactos estabelecidos entre os judeus e o Pai estão ali também relacionados. E a ira de Deus sobre os inimigos de Israel e sobre o próprio povo judeu no caso da desobediência cometida por eles diante da lei. Então, o que acontece? Nós temos passagens do Antigo Testamento que vão nos mostrar que a Bíblia, quando ela passa a ser difundida e passa a ser aceita pelas religiões cristãs, o grande problema enfrentado ali, se comparado ao espiritismo hoje, era a comunicação com os mortos. Então, se nós pegarmos aqui em Levítico 19, não procurem ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fraco com vocês, fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, na época era prática comum, até porque a maturidade, a mentalidade e a evolução do planeta e dos povos na época não permitiam ou faziam com que, diante das suas necessidades, as pessoas buscassem qualquer tipo de invocação e de ajuda. Só que, segundo a lei de Deus, isso não é permitido. Por quê? Porque essa é uma forma de controlar e fazer com que a lei fosse obedecida por eles. Em Levítico, capítulo 20, versículo 27, nós temos de novo: os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados ou merecem a morte. Até a vinda de Jesus, era completamente possível que os filhos de Deus, que o povo de Israel, estabelecesse esse contato místico e essa invocação dos mortos. Que para nós hoje, com a vinda do Espiritismo, né, é algo extremamente natural, porém num contexto diferente, que nós vamos daqui a pouco. Né? Então nós temos uma passagem extremamente famosa no livro de Samuel, onde o rei Saul invoca o rei Samuel pedindo ajuda para vencer uma guerra. Então Saul procura uma feiticeira, né? E pede a ela que mostre para ele como ele pode sair daquela situação, porque eles estão prestes a perder a guerra. E aí ela pergunta para ele: quem eu farei subir? Ou seja, quem ela deveria invocar do mundo espiritual? Ele faz Samuel subir. Só que o problema é que quando Samuel foi invocado aqui, ele mesmo aparece e condena Saul, porque a prática de invocação e de relação com os mortos era condenado pelas leis de Deus.
Então, observem que naquele contexto e naquela época, a situação era muito diferente. E a prática era a seguinte: diante da necessidade ou da busca de informações, as pessoas iam atrás da invocação. Que no caso do espiritismo foi muito diferente, foi completamente diferente, porque o chamado não foi feito daqui para lá. O chamado e a informação vieram de lá para cá. Então, essa evolução dos tempos, dos povos e da própria forma de lidar com o plano espiritual era muito diferente naquela época. E hoje, né, o grande problema, como consequência de religiões que vieram do cristianismo, principalmente depois da Reforma Protestante, se você levanta essa questão, né, num meio de discussão com determinadas pessoas de determinadas religiões, quando você fala que é espírita, né, imediatamente você já é visto como um daqueles pecadores, um daqueles judeus que há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, invocavam entidades para obter benefícios próprios. Vocês conseguem entender, vocês conseguem enxergar isso? A diferença que nós temos aqui? Então, a Bíblia, principalmente depois que ela é instituída e as práticas cristãs, as religiões e as igrejas começam a adotar nos seus moldes particulares a forma de interpretar e a forma de praticar o cristianismo, na maioria dos casos, inclusive no catolicismo, né, a prática da invocação e da conversação com os mortos era totalmente inadmissível. Esse radicalismo e essa interpretação feita dessa forma, né, ao pé da letra, é justamente o que tornou a Bíblia muito distante de nós aos dias de hoje. Porque a Bíblia, se eu perguntar para vocês, quem leu a Bíblia, poucos vão dizer que leram algumas passagens. E do que leram, se eu perguntar o que entenderam, muitos vão dizer: não entendi muita coisa. Não foi clara a mensagem. Que justamente com a chegada do Espiritismo, né, veio para pegar toda a informação que está ali na Escritura e nos apresentar de uma forma mais clara. No Antigo Testamento, como nós vimos aqui até agora, você tem inúmeras passagens em que o homem se comunica com o Espírito e é de forma condenável. Mas no Novo Testamento também, né, nós temos em Hebreus, capítulo 9, a seguinte passagem. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para a salvação aos que o aguardam. Ou seja, nos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos passagens que mostram que se comunicar com os mortos é uma atitude condenável. Tá? Portanto, a leitura e a interpretação da Bíblia se transforma e evolui com o tempo, não sendo a mesma hoje, como era há 3.000 anos atrás, por exemplo, e não vai ser daqui a 1.000 anos a mesma coisa, né? Porque, mesmo sendo toda a informação
inspirada por Deus, os contextos são muito diferentes. Se você hoje quiser ler a Bíblia e interpretá-la ao pé da letra, natural que a sua interpretação seja falha e não traga o conhecimento ou a informação da forma mais clara que ela possa te oferecer. Por quê? No Antigo Testamento, nós tínhamos um Deus que punia e fazia justiça segundo a lei. Com a chegada de Cristo e com os livros do Novo Testamento, as coisas mudaram bastante. Deus já não era mais aquele Deus rígido e ao qual se deveria temer. Deus passa a ser um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que quer o nosso progresso e que quer que a nossa evolução se dê de uma forma tranquila rumo à perfeição moral e à perfeição espiritual. Então, lá atrás, existia todo um misticismo, e existe um misticismo hoje para as religiões que interpretam, principalmente o Novo Testamento, né, as religiões cristãs, que interpretam o Novo Testamento ao pé da letra, porque não vai haver argumento que você possa apresentar que as convençam de que você, enquanto espírita, você não é uma daquelas pessoas feiticeiras que foram apresentadas nos livros do Antigo Testamento. Pode falar. Passando ali esse slide, tem uma parte que fala sobre a volta de Jesus. Aí os evangelhos pregam isso. O que você acha? Ótimo. Peraí, deixa eu só... Nós vamos, daqui a pouquinho eu vou te falar alguma coisa sobre isso. Tá? A pergunta é boa. Por quê? Eu coloquei aqui atrás da volta pela segunda vez de Jesus. O que acontece? O que acontece? Para os evangélicos, né, morreu, você entra num sono até o retorno de Jesus para a salvação dos que merecem serem salvos, né? Então nós vamos entender daqui a pouquinho o que acontece, tá? Então, a pergunta que a gente deve fazer é essa: afinal, é proibido falar com os mortos? Naquela época, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, era sim proibido. Por quê? Porque se Deus deixasse correr solto, né, ele precisava de um propósito para o povo de Israel. Ele tinha um propósito para o povo de Israel. A lei foi apresentada. E ainda assim, muitos outros povos diferentes, né, que eram tidos como... que não eram da tribo de Israel, já naturalmente tinham essas práticas. Diante das dificuldades, diante das intempéries, o próprio povo de Israel, se fosse permitido consultar os mortos, a quantidade de pessoas que iam optar por isso, né, ia ser enorme, sem dúvida. Eles não tinham maturidade emocional e cognitiva para entender que a lei era aquela e o que acontecia era segundo a vontade de Deus. Se tivesse ruim, pedir ajuda para os mortos, iam consultar os feiticeiros, né? Então, naquela época, sim, pode considerar que era uma atitude condenável. Só que hoje nós vivemos outros tempos. E ali era diferente, porque a pessoa ia atrás da invocação. E mediunidade, vidência, vocês acham que é uma coisa do espiritismo da época? Isso é uma coisa biológica, isso é uma característica biológica. Isso sempre existiu,
né? Então era natural que existissem médiums naquela época e que eles se comunicassem ou tivessem acesso à mediunidade. O problema era a forma que eles utilizariam a mediunidade, né? Ou com que propósito eles utilizariam a mediunidade. Então, por via das dúvidas, para não deixar um tipo de brecha, falar com os mortos é pecado. E você vai ser apedrejado, você vai ser condenado e vai ser contra a vontade de Deus. Pergunta. Para quem interpreta ao pé da letra, né, a comunicação com os mortos com uma atitude condenável, né? Qual que é o problema? Eles acreditam que depois que morre, acabou, né? Depois que a pessoa morre, o espírito não tem mais o que fazer do lado de lá, a não ser aguardar num sono profundo a volta de Jesus para a salvação, para ser levado para o reino de Deus, para o reino dos céus, né? Só que nós sabemos hoje que morrer, e existem vários termos em diversas passagens, mesmo do Antigo Testamento, que remetem à reencarnação. O grande problema, o grande conflito hoje que nós temos com essas religiões cristãs enxergam ou entendem a reencarnação, eles não aceitam a reencarnação. A religião católica ainda fala da ressurreição, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia, e eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre isso também. Mas aparece nas Escrituras, em diversas passagens, no sentido de renovar. Então, quando você morre, né, você precisa morrer para renovar uma oportunidade de melhorar e de progredir na sua escala espiritual. Então, aquela interpretação de antes não cabe mais hoje. Nós precisamos entender que nós temos conhecimento muito mais amplo hoje para fazer uma interpretação não tão ao pé da letra. E mais, isso eu estou falando para quem não é espírita, né? Se você quiser ir um pouco além e adotar a doutrina espírita como suporte e base de conhecimento, aí você ainda pode ampliar um pouco mais, porque nós já temos inúmeras comprovações e inúmeras situações que mostram que o espírito é imortal e a reencarnação é necessária para que nós possamos progredir. Agora, no Antigo Testamento, existem passagens que deixam claras a existência da alma, a pré-existência e a pós-existência numa outra vida, né? Em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, né, você tem aqui uma referência a gerações futuras pagando pelas ações de gerações anteriores. Então, você tem aqui, não te prostrarás diante dele, Deus está falando, né? Nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, ao mesmo tempo que você tem uma série de passagens que falam da condenação por Deus da comunicação com os mortos, você tem outras passagens, claro, basta querer, né, que Deus vai punir na frente pelas atitudes de hoje, daqueles que o desprezam. Então, mais uma vez, como a Bíblia é uma obra do homem, existe muita conveniência em torno da prática religiosa, você poderia argumentar o seguinte: por que algumas coisas você interpreta são interpretadas ao pé da letra e outras não? Né?
Mas isso não vem ao caso. Essa discussão, eu não tô querendo aqui criar essa situação de discussão com quem acredita que a reencarnação não existe, não é possível, ou não acredita no espiritismo. Eu só estou mostrando aqui que existem passagens no Antigo Testamento, como essa, e essa aqui em Malaquias. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Ou seja, quando Deus fala dos profetas que vivirão, né, ele está mostrando que são espíritos cruciais na sua obra, no seu planejamento, que estão vindo de tempos em tempos e estão anunciando e trazendo as mensagens que queria que o povo de Israel adotasse e colocasse em prática. Esse é Elias que havia de vir. Ficou embolado ali, mas no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 17, você tem aqui, né, uma onde Jesus fala. Ou seja, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Esse é o Elias que havia de vir. Mas eu lhes digo, ele já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma como o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Elias estava mencionado no Antigo Testamento. Só que o problema é que, para o povo judeu, o profeta ou o Messias ou um enviado de Deus não poderia ser uma pessoa simples, como o próprio Jesus foi acusado de não ser e condenado. Então, Elias já tinha vindo. Eles nem se deram conta disso. E agora, nesse momento Jesus fala isso aqui, né? Os outros discípulos entenderam que Elias era João Batista reencarnado. Ou seja, de novo, uma passagem do Novo Testamento mostrando que a vida não se encerra depois da morte. Que você tem várias jornadas e pode vir diversas vezes num diferente corpo. Novamente, interpretação. Se você quiser olhar para isso e fazer uma interpretação ao pé da letra, você pode pensar o seguinte: Jesus estava doido. Ou você pode pensar e falar, e entender, Elias foi mencionado lá atrás como nas profecias, né? E veio. E agora João Batista veio de novo para abrir caminho para o ministério de Jesus. Mas atenção, o grande problema, né, novamente, é a reencarnação, né? Porque reencarnar, né, exige morrer, sair desse corpo e voltar num outro corpo. A passagem de Êxodo que nós acabamos de mencionar aqui mostra que nós viemos hoje recebendo heranças de outros passados, de outras vidas. E hoje nós estamos trabalhando naquilo que será a herança das nossas vidas futuras. Por isso, nós precisamos fazer um bom trabalho aqui hoje, porque nós já estamos vindo e voltando por diversas encarnações. Nós semeamos hoje a colheita do futuro. E reencarnar é a oportunidade de renovar dada por Deus. Como eu falei, se você pegar hoje, Haroldo Dutra Dias fez agora uma nova tradução do Novo Testamento. Isso todo mundo aqui sabe, né? Então, o Haroldo, ele fez um trabalho com outras pessoas amoroso. Por quê? Porque ele tenta justamente trazer as
diversas possíveis traduções das escrituras antigas, para não dar margem a essas más interpretações, né? Então ele mesmo fala, no Velho Testamento, no Novo Testamento, em diversos momentos, tem termos em hebraico que são traduzidos com o sentido de reencarnar. Só que, dada a conveniência, quem traduz vai colocar com aquele sentido ou não. E Brian Weiss, né, também, que é um psicanalista, né, ele tem algumas obras em que ele trata de regressões e hipnoses que ele faz com os seus pacientes. Ele mesmo era uma pessoa descrente da reencarnação, mas que com o passar do tempo, em algumas sessões com os seus pacientes, ficou claro para ele que a pessoa, os relatos daqueles pacientes não podiam ser possíveis se aquela pessoa não estivesse realmente estado naquela condição em outra vida. E num dos seus livros, ele menciona, nesse livro aqui, Muitos Mestres, Muitas Vidas, ele menciona que ele, numa determinada sessão, ele busca materiais de um curso que ele havia feito sobre religiões e práticas religiosas. E lá ele acha algumas informações muito interessantes que confirmam isso para ele. Tá? E a grande diferença da reencarnação para nós e o que o catolicismo chama como ressurreição é o seguinte: o Haroldo diz que a ressurreição ela é o coroamento das reencarnações. Somente pode ressuscitar, porque ressuscitar depende do mesmo corpo, certo? Então a ressurreição só é possível para aqueles espíritos que estão numa alta escala evolutiva, como Jesus. Surpresa alguma Jesus ter ressuscitado? Né? Então, quando Jesus vem, fala que vai ressuscitar no terceiro dia, e no terceiro dia o corpo dele some, é porque ele tem potencial e evolução espiritual para levantar e voltar. Fora isso, a nós cabe apenas o quê? Reencarnar. Nós precisamos despojar desse corpo e retornar ao início de tudo num corpo novo. Pois não. Eu acredito na reencarnação, mas às vezes, como Jesus veio a primeira, ele pode vir a segunda, não para ressuscitar, mas para fazer alguma modificação geral, porque se já ele veio justamente porque as pessoas estavam acreditando em bezerro de ouro. Exatamente, ídolos e outros ídolos. Mas por que não pensar que Jesus volta todos os dias aqui para nós? Jesus está constantemente ao nosso lado, coordenando toda a espiritualidade que governa o planeta, em nosso benefício. Então, Jesus não vai reencarnar de novo. Ele não precisa disso. Porque o Consolador prometido por ele, que é o Espiritismo, já nos dá instrumentos e ferramentas suficientes para não depender disso. Nós só dependemos de quê? De acreditar e ter fé de que tem outras vidas para nós ocuparmos e trabalharmos pelo nosso progresso, e que tem uma espiritualidade amiga aqui que o tempo inteiro está olhando por nós e fazendo por nós. Entendeu? Então, é claro que eu não sei se Jesus vai reencarnar ou não, viu, gente? De novo. Mas eu acredito, hoje, como espírita, que isso não será mais necessário. E é aí que talvez nós vamos ter uma grande frustração daqueles que esperam que isso realmente vá acontecer, né? Porque a partir do momento que nós sabemos
nós somos espíritos imortais e que basta que nós trabalhemos com amor e caridade pelo próximo, aplicando os ensinamentos de Jesus, que o progresso vai continuar, é o suficiente. O nosso próximo passo aqui é passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nós estamos no caminho certo. Nós estamos num bom caminho. Pode não parecer às vezes, mas tudo isso que a gente vive, né, atualmente, está tudo planejado e está tudo previsto. Tá certo? Então, a ressurreição é a encarnação. E aí agora, para a gente chegar no final da nossa discussão de hoje, presta atenção nessas informações. Nos primórdios do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, nós tínhamos ali João foi o último apóstolo a desencarnar. Os discípulos diretos dos apóstolos começavam a fundar a igreja. Todo mundo sabe disso. E entre eles existiam espíritos muito elevados. Então, aqueles primeiros membros da igreja, para alguns deles, era certa a pré-existência da alma e a imortalidade da alma. Porque eles mesmos afirmavam que sentiam que teriam estado em outras vidas, estavam ali agora para cumprir missões relacionadas a vidas anteriores. Assim, a história da igreja foi evoluindo. Porém, um deles é Orígenes de Alexandria. É altamente capacitado e um conhecedor profundo da teologia e do cristianismo. Ele foi um dos pais da igreja, um dos primeiros grandes padres e bispos que deram continuidade à doutrina do Cristo. Em 325, o imperador Constantino, no primeiro concílio de Nicéia, eram os encontros dos religiosos ali da época, Constantino oficializa o cristianismo como religião do Império Romano, porque ele já via que ele não conseguia mais controlar o crescimento do cristianismo. Então, como ele não conseguia controlar, a forma dele controlar é a religião oficial. Agora, e a partir dali, uma das formas de controlar que ele adotou foi eliminar das escrituras qualquer ideia que mencionasse o quê? Reencarnação ou pré-existência da alma. Estão vendo aquele contexto social, histórico que eu falei e a conveniência? Estão vendo aqui o dedo do homem, de acordo com a necessidade que ele enxergava naquela época, naquele momento? Então, Constantino e a sua mãe decidiram que a história de pré-existência da alma, várias vidas, aquilo não era bom. E aí, por determinação, o que eles fizeram? Vamos tirar essa história de reencarnação aqui. Vamos tirar, isso aqui não é bom. Isso não é bom. E 2 séculos mais tarde, no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano e a sua esposa, que era uma pessoa de passado devasso, escravocrata, cruel. Pensa uma pessoa naquela época cheia de poder como ela tinha, diante da possibilidade de eliminar essa história de vidas passadas e vidas futuras, ou que lá na frente você vai pagar pelo que você fez na vida atual. Uma pessoa que estava repleta de pecados e com o espírito totalmente maculado. Foi ali, naquele momento, que foi totalmente extinto a história de reencarnação para o cristianismo e o catolicismo. Ou seja, sempre existiu, foi mal interpretado em alguns momentos e
foi proibido de ser veiculado, né, enquanto doutrina por interesses pessoais. E tem mais. A pré-existência e a imortalidade da alma ameaçavam o poder do Império Romano. Por quê? Porque por outro lado, né, as classes mais baixas que pensassem assim, eu vou pecar hoje, mas eu tenho tempo para pagar, né? Causaria um caos social e um descontrole enorme para o domínio do Império Romano. Então, o que era determinado naquele momento? Pecou, Deus pune, Deus castiga, morreu, vai para o inferno. Essa era o melhor cenário para a dominação que o Império Romano impunha às sociedades. Dá para entender? E aí, finalmente, ele chega. O Consolador prometido, né? O Espiritismo não é obra de Allan Kardec. O Espiritismo é dos espíritos. Mas Kardec brilhantemente foi o escolhido para ser o mediador e o codificador dos ensinamentos, né? Então, foi anunciado por Jesus lá atrás no Novo Testamento, e a grande beleza disso aqui é que agora, como as profecias do Velho Testamento anunciavam a vinda de profetas, o Consolador não é um homem. O Consolador é uma doutrina. O Consolador é um conjunto de ensinamentos e de informações. Olha que maravilha. Olha a perfeição disso quando Deus tira agora esse poder humano de controlar e organizar as coisas. Nós tivemos problema no Antigo Testamento, nós tivemos problema no Novo Testamento. A Bíblia não é uma obra humana, não é uma organização dos livros pelo homem, conforme as suas conveniências. Agora a mensagem, o telefone toca de lá para cá. Não é mais como era antes, quando era condenável a comunicação com os mortos, que as pessoas iam até os médiuns e os feiticeiros para invocar espíritos. Percebem a diferença? Então agora vem o Consolador anunciado por Jesus e codificado por Kardec e coordenado o tempo inteiro pelo próprio Jesus, que é o Espírito da verdade, né? Então é por isso que eu digo que nós não precisamos nos apoiar na ideia de esperar que Jesus vai reencarnar novamente e nos salvar, porque ele nos salva diariamente. E com o Espiritismo, felizmente, muito mais felizes daqueles que têm acesso a essa informação e a essa ampliação da interpretação das Escrituras. Porque a mensagem e a lei divina nunca mudou, ela sempre foi a mesma, né? O que mudou foram as épocas, né? O que mudou foi a capacidade humana de entendimento, porque hoje nós somos muito mais evoluídos do que antes, né? E hoje nós temos todo um panorama pela frente para progredirmos e sempre melhorarmos a cada dia. E aí eu trouxe aqui uma passagem do livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, Jesus falando, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Naquela época, eu tenho quase certeza que por um breve momento, esse outro Consolador passou pela cabeça de todos que ouviam o quê? Vem outro profeta, vem outro homem lá na frente, né?
que hoje nós sabemos que não é o caso, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Ou seja, naquela época não havia condições de nós, homens, entendermos o que ele queria dizer. Nós precisaríamos de 1850 anos, 1800 anos, para que as sociedades e a humanidade amadurecesse, para que então o Consolador chegasse. Ou seja, gente, 1800 anos não é nada. Né? Porque foi o próximo passo, segundo o anúncio de Jesus. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará vós. E ainda, porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem faz isso por nós hoje? O Espiritismo faz algo diferente disso? Ele traz a cada dia, nas suas obras, uma passagem, uma história, um depoimento, uma passagem do próprio Evangelho, esclarecido de uma forma mais simples de se entender. E, por fim, em João, capítulo 3, versículos 3 a 5, né, Jesus conversa com Nicodemos. Vocês lembram dessa passagem na Bíblia? Quem lembra? Quem não lembra na Bíblia, lembra da passagem no livro Boa Nova? Quem não leu Boa Nova, a Bíblia eu até perdoo, mas Boa Nova tem que ler, viu? Então, é lindo quando você pega a Escritura, que foi traduzida e está lá na Bíblia, no Novo Testamento, e compara com uma obra literária que foi trazida pela espiritualidade. Em João capítulo 3, 3 a 5, em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E no versículo 13 ele ainda fala: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. E aí, no livro... Perdão, gente, desconfigurou tudo. No livro A Boa Nova, você tem exatamente essa conversa de Nicodemos com Jesus. E Jesus fala para ele a mesma coisa que nós lemos aqui, e fala o seguinte: Nicodemos, você é mestre em Israel e ignora estas coisas? Inquiriu Jesus, surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Só que Nicodemos, naquele momento, ele entendeu do que Jesus estava falando. Renascer da água é voltar para o ventre da mãe, ali no útero. Né? Então, é lindo quando você comparar essas passagens e ver como aconteceu e ver que isso está comprovado como aconteceu. Tá certo? E por fim, hoje não é mais místico. Né? Hoje não precisa ser mais místico. Depende da interpretação que nós damos, porque o chamado vem de lá para cá. É o plano espiritual que nos invoca. A mediação tem que ser feita com sabedoria e foi feita com respeito e humildade por Allan Kardec. E o Evangelho, gente, hoje é a mesma, tem o mesmo conteúdo das Escrituras, porém trazidas com esclarecimentos da espiritualidade, para fazer a gente entender melhor. Né? O embasamento continua evangélico, a formação é a mesma, a lei de Deus não mudou. Tá? Nós temos depoimentos de nomes do próprio cristianismo que fizeram parte da igreja há séculos atrás e voltaram posteriormente em outras encarnações e trazendo informações de extrema utilidade. Porém,
a informação é só para quem, conforme Jesus já tinha dito, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Não adianta. A interpretação tem que ser feita de uma forma diferente e com imparcialidade. Porque se você levar ao pé da letra, você pode enxergar e entender o que você quiser. Tá? Espero que tenham entendido e agradeço pela atenção de vocês. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Desculpa, excedi um pouco aí, Neuzice.